Os cristãos têm o direito de orar, se for da tua vontade, com respeito à enfermidade? John G. Lake. Meu propósito hoje é falar acerca do assunto. Os cristãos têm o direito de orar, se for da tua vontade, com respeito à enfermidade? Em primeiro lugar, quero ler a oração dominical em Mateus 6, verso 9 ao 13. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados, se neste mundo eu pudesse fazer somente uma coisa em favor do povo de Deus, eu gostaria de poder ensinar os cristãos a orar. Não ensiná-los a rezar suas orações, mas ensiná-los a orar. Há uma enorme diferença entre repetir orações e orar. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, verso 15. A oração da fé tem poder. A oração da fé contém plena confiança em Deus. A oração da fé traz consigo a saúde para a alma e o corpo. Os discípulos queriam saber como fazer orações verdadeiras, e Jesus lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. As pessoas param aí, e parece que naquele ponto resignam a sua inteligência à vontade desconhecida de um Deus desconhecido. Mas assim não percebe o espírito desta oração. Quero lhes mostrar a oração dominical conforme está escrita na Bíblia. Ela não declara seja feita a tua vontade e para aí. Depois disso vem uma vírgula e não um ponto final. A oração diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim é muito diferente, não é? Não devemos parar no faça-se a tua vontade, no sentido de achar razoável que as calamidades venham para ficar. Não era assim que Jesus estava ensinando as pessoas a orarem. Jesus as ensinou a orar. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Que o poder de Deus seja conhecido. Que desça a nós a força divina a fim de evitar a calamidade que nos ameaça. Que a tragédia seja evitada mediante a fé em Deus. Assim sendo, ninguém vai imaginar necessário permitir que os filhos sejam acometidos de febre e que um deles vá para o hospício enquanto o outro vai para a cadeia. Como se pratica a vontade de Deus no céu? Por um momento, desejo que vocês me acompanhem em imaginação para uma visita ao céu. Vamos para lá e olhamos a cidade. Notamos a sua beleza e respeitamos a sua grandiosidade. Vemos o Cordeiro de Deus. Não vemos nenhum bêbado nas ruas, e ninguém com muleta, nenhuma mulher manchada com o pecado. Subtítulo: A cura da alma e depois a cura do corpo. Há poucos dias, um certo homem passou por aqui e estava me contando que ele é um cristão dedicado. Depois de ele sair, porém, eu disse: abram as janelas para deixar o cheiro dele sair. Os homens devem ter o cheiro que suas orações têm. Nós podemos nos poluir com muitas coisas. Recentemente veio a mim um senhor muito aflito. Disse que estava ficando cego dos 2 olhos. O médico lhe dissera que dificilmente poderia conservar sua vista por mais um ano. Enquanto eu procurava consolá-lo e fazê-lo voltar-se para Deus, reverentemente coloquei as minhas mãos sobre os olhos dele, pedindo que Deus o curasse por amor a Cristo. Enquanto orava, o Espírito de Deus ficava falando à minha alma e dizendo: amaurose. Fiquei querendo saber o que era amaurose. Quando mais tarde
Tive a oportunidade de olhar no dicionário, procurei a palavra e li que era uma doença dos olhos causada pelo emprego da nicotina. Era esse o problema do homem, e o Espírito do Senhor estava me informando, mas eu não conseguia entender. Não sei o nome do meu visitante, mas no outro dia voltou ao meu escritório. E enquanto estávamos conversando, eu lhe disse: meu irmão, quando você parar de se envenenar, é provável que nem sequer vá precisar receber uma cura milagrosa da parte de Deus. Poluímos a nós mesmos de várias maneiras. Muitas pessoas continuam a se poluir por muito tempo, e algumas constituições físicas conseguem aguentar por um período prolongado, sem sentir o efeito dos danos. Outras pessoas aguentam por bem pouco tempo. O vício envenena a sua constituição e destrói as suas faculdades. Um homem consegue ir bebendo uísque e viver até a velhice. Outro se arruína totalmente em poucos meses ou anos. Alguns corpos conseguem resistir a muita coisa, outros não. Quando, porém, chegamos à bela cidade eterna, não vemos nenhum desses elementos de poluição e perguntamos: anjo, explique por que razão não há doentes aqui? E o anjo responde: aqui faz-se a vontade de Deus. Nenhum pecado existe onde se cumpre a vontade de Deus, e não há enfermidade onde se cumpre a vontade de Deus. Depois volto à terra e posso orar com um novo entendimento. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Assim como a vontade de Deus se pratica ali, assim seja a vontade de Deus aqui. Que a vontade de Deus se cumpra em mim. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas alguém vai me dizer: irmão, não se lembra de que em Mateus 8 está narrado como um leproso veio a Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso pediu, perguntando se era a vontade de Deus. Então eu também posso perguntar. Bem, este leproso, por certo, ignorava a vontade de Cristo com respeito à enfermidade. Talvez tivéssemos estado com Jesus ouvindo o maravilhoso sermão da montanha, pois no fim do sermão que veio para Jesus dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O leproso sabia que Cristo tinha capacidade para curá-lo, mas não sabia a vontade dele quanto a isso. A resposta de Jesus solucionou a dúvida do leproso e deve solucionar a questão para todas as pessoas para sempre. Jesus respondeu: quero, fique limpo. Se Jesus tivesse, em qualquer outra ocasião, dado outra resposta a qualquer outra pessoa, também haveria motivo para nos acrescentarmos: se quiseres, ou se for da tua vontade, em nossas orações. O se sempre duvida. A oração da fé não contém nenhum se. Imaginemos que um bêbado se ajoelha aqui na frente dizendo: quero conhecer a Deus, quero ser um cristão. Todos aqui presentes que conhecem a Deus diriam sim de imediato. Diga-lhes que deve orar, que deve ter fé em Deus e Deus o libertará. Por que vocês agiriam assim? É simplesmente porque não há dúvida alguma na sua mente quanto à vontade de Deus, no sentido de salvar um pecador que está disposto a confessar o seu pecado. Mas imaginemos que aqui ao lado houvesse um coitado com a perna coxa, procurando também se ajoelhar na frente. De imediato as pessoas começariam a dizer: ele deve mandar chamar um médico. Ou talvez orassem: se for da tua vontade, cure-o, Senhor, esquecendo-se de que está escrito: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Os cristãos, ao invés de aceitarem a responsabilidade espiritual, querem lançar sobre Deus a responsabilidade. Tudo quanto existe na redenção operada por Jesus Cristo está disponível aos homens.
quando apresenta sua petição pela fé e recebem aquilo que foi prometido. Não há nenhuma reserva na mente de Deus quanto à salvação de um pecador arrependido. E não há dúvida quanto à cura do enfermo que pede a cura pela fé. Tudo isso está na expiação operada por Jesus Cristo. Esta expiação foi completa, satisfazendo todas as necessidades humanas. A responsabilidade agora jaz pura, exclusiva e inteiramente sobre os homens quanto à sua fé em receber. Jesus mesmo nos deu esta responsabilidade. Jesus disse: tudo quanto em oração perdides, credes que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, verso 24. Não há dúvida alguma nas palavras de Jesus. Ninguém falou com mais ênfase do que Jesus. E o assunto ao qual deu mais ênfase do que qualquer outro foi o da vontade de Deus em atender às orações feitas com fé. Nesse assunto, ele não usou palavras simples apenas, mas acrescentou, como era costume do Oriente, para uma afirmação solene: em verdade vos digo, amém. É como se, em nossos dias, alguém dissesse no tribunal: juro dizer a verdade, toda a verdade e nada a não ser a verdade. Assim o oriental levantava a sua mão e dizia: amém, amém, ou seja, em verdade e em verdade. É uma declaração com toda a solenidade de um juramento. E foi assim também que Jesus fez tais promessas. Marcos 11, verso 23, Mateus 17, verso 20 e etc. Tiago, neste assunto da oração, diz, com respeito àqueles que duvidam: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Por que não? Tiago explica que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não há continuidade na sua oração, não há continuidade na sua fé, não há continuidade no seu caráter. Ele não concentra em Deus a sua atenção para pedir aquilo que deseja. Ele é como as ondas do mar, que se quebram em pedaços contra a praia, levadas para lá e para cá, pelos ventos, e tudo por causa do si nas orações. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O leproso não sabia a vontade de Jesus com respeito às enfermidades. Talvez já tivesse visto outras pessoas receberem a cura de doenças menos graves, mas a lepra era coisa terrível, era incurável e contagiosa. O pobre leproso tinha que gritar enquanto andava pela rua: imundo, imundo, a fim de dar às outras pessoas tempo para fugir do contágio com ele. Subtítulo: A cura dos leprosos. Durante a minha obra na África do Sul, vi dúzias de leprosos, centenas deles, milhares deles. Vi-os com os dedos já faltando a primeira junta, a segunda junta, sem o polegar, sem nariz, com a perda dos dentes, faltando os dedos dos pés, ou com partes do corpo formando escamas e decaindo, e vi Deus curá-los em todas as diferentes etapas da enfermidade. Em certa ocasião, durante a nossa obra ali, uma companhia de leprosos curados se reuniu na véspera do Natal para participarem da ceia do Senhor. Alguns não tinham os dedos nas mãos e tinham que segurar a taça entre os punhos, mas o Senhor tinha se achegado a eles, curando-os. Estes leprosos foram curados não pelo meu ministério, mas pelo ministério de um negro, pobre, que havia 5 ou 6 anos antes nem se vestia, a não ser com um avental de pele de cabrito. Veio a Cristo assim como estava, entrou em contato com Deus vivo e recebeu poder na parte de Deus, manifestando o dom da cura de maneira mais abundante do que qualquer outra pessoa já evidenciou, em tempos modernos, pelo que eu saiba. Se eu tivesse com ele agora, me ajoelharia e pediria que aquele negro impusesse as suas mãos sobre a minha cabeça para pedir que Deus permitisse que entrasse na minha vida o mesmo poder divino
que ele tem na vida dele. Você não tem mais direito do que aquele leproso descrito em Mateus de orar, se queres, com respeito à enfermidade. Você tem bem menos direito, porque já faz 2000 anos que a palavra de Deus foi muito clara a este respeito, e a Bíblia é acessível a todos. No que diz respeito à vontade de Deus, devemos ser bem mais instruídos do que os do mundo. Mas, irmão, alguém vai me dizer, por certo esqueceu-se de que quando Jesus estava no jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Não, não me esquecerei. Você não é o Salvador do mundo, meu amado. Aquela foi a oração de Jesus. Nenhum outro homem poderia proferir aquela oração senão o Senhor Jesus. Mas quero mostrar-lhe, amado, o que levou Jesus a orar assim, porque muitas pessoas nunca entenderam. Jesus tinha ido àquele jardim para orar. O grande fardo da sua vida agora estava sobre ele. Ele estava para deixar esse mundo. Tinha uma mensagem para o mundo. Esta mensagem tinha sido ensinada a uns poucos homens, que eram pescadores ignorantes. Creio que ele se perguntava: será que estes poderão apresentar a visão? Será que a verão como eu a vi? Será que saberão transmiti-la ao povo como eu a transmiti? Sem dúvida havia no íntimo dele essas perguntas e muitas outras. Você sabe o que significa o espírito da intercessão? Você sabe o que significa quando um ser humano aparece, como fez Moisés, para tomar sobre si o fardo do pecado do povo e então ajoelhar-se diante de Deus em lágrimas e arrependimento, até que todo o povo é levado de volta à humildade e arrependimento? No seu anseio pelo seu povo, pela sua raça, Moisés disse em essência: Senhor, se não queres perdoar este povo, apaga o meu nome do teu livro. Pense nisso. Moisés assumiu sobre si aquela responsabilidade e disse a Deus: se não queres perdoar este povo, apaga o meu nome do teu livro. Deus atendeu a oração de Moisés. Bendito seja Deus. Paulo, em certa ocasião, escreveu palavras bem semelhantes. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos 9, verso 3. Paulo sentiu o fardo do seu povo. Assim, Jesus sentiu no Getsêmani o fardo do mundo, as desgraças acumuladas da raça humana, o peso dos pecados e das enfermidades de todos os seres humanos. E enquanto se ajoelhava para orar, com o coração quase sucumbindo sob o peso, grandes gotas de suor apareciam na sua testa como gotas de sangue e caíram sobre a terra. Os críticos dizem que não era sangue, mas eu lhes digo que conheci um homem que suava sangue. Subtítulo: A experiência do juiz V. Barnes. O juiz V. Barnes, durante o grande processo diante do juiz Landes, chegou a suar sangue ao ponto do seu lenço ficar vermelho com o sangue que ia saindo lentamente através dos seus poros. A esposa dele disse que durante 3 meses foi necessário cobrir o seu travesseiro com uma toalha. Aquele foi um dos homens mais generosos que Deus permitiu que vivesse neste mundo. Sua alma era grande e ele percebeu a necessidade de defender na hora certa um povo numeroso, desejando fazer para todas essas pessoas uma obra de aliviar os seus fardos. Não queria que a fortuna em litígio passasse para a liquidante. Sabia que os direitos de 100.000 pessoas tinham que ser defendidos por ele. Tratava-se das propriedades acumuladas por grande número de famílias que não possuía nenhum outro bem para a sua subsistência. O juiz era tão desprendido que o fardo que sentia no coração em favor de tais pessoas pesava sobre ele, até levá-lo a suar sangue, e isto durante 3 meses. Hoje em dia, disse, parecia sangue, e assim se ensina na escola dominical.
Deus tem misericórdia de tais pessoas. O sangue foi saindo e foi caindo sobre a terra. Jesus pensou que ia morrer ali naquele jardim, mas era por demais grandioso e generoso para morrer ali. Queria continuar para enfrentar a cruz. Queria completar sua obra em prol da raça humana e assim orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Qual era o cálice? Era o cálice de sofrimentos que já estava pesando sobre ele, que já estava fazendo esgotar o seu sangue vital, de tal modo que encontraria a morte ali ao invés de ir até a cruz. Mas ele quis vencer esta morte para completar o sofrimento destinado para ele e orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Imediatamente Deus atendeu a sua oração, e um anjo do céu veio lhe dar novas forças. Com um vigor renovado, Jesus foi avançando até a cruz, para enfrentar a morte como Salvador da humanidade. Amados, quero declarar que se houvesse mais orações desse tipo e mais gotas de sangue saindo com o suor dos que intercedem, haveria bem menos enfermidade e pecado do que atualmente existe. Deus está chamando pessoas dispostas a aceitarem esse tipo de fardo de intercessão e a deixarem o poder de Deus operar através delas. Subtítulo: A cura de uma mulher com as costas quebradas. Hoje em dia todos ficam atônicos quando Deus responde à oração em favor de alguma pessoa. Há uma semana minha esposa e eu fomos orar pela senhora McFarland. Há 10 anos, uma árvore caiu sobre ela e quebrou as suas costas. Ficou paralisada e passou 10 anos numa cadeira de roda, com as pernas inchadas e seus pés com uma massa informe pendendo inutilmente. Dizem que muitos pregadores foram visitá-la durante estes anos e disseram que ela deveria conformar-se com a vontade de Deus, ficar ali sentada e sofrer mais. Ela disse: não acharia ruim ter que esperar mais. Se apenas a dor parasse por algum tempo, seria tão bom, sentiria como se tivesse recebido um prêmio. Com amor, colocamos as nossas mãos sobre ela e oramos por ela. Você me pergunta: oraram se for da tua vontade? Não, simplesmente coloquei as minhas mãos naquela piedosa mulher cristã e orei. Diabo, que já atormentou essa mulher durante 10 anos, causando muitas lágrimas, repreendo-o em nome do Filho de Deus, e pela autoridade do Filho de Deus expulso-o. Algo aconteceu. A vida começou a fluir para ela, e a dor se afastou. Dentro e em breve, descobriu que as forças estavam voltando para o seu corpo. Depois, percebeu que podia levantar-se com as mãos e os joelhos. Começou a chamar os vizinhos e os parentes para mostrar-lhes o que Deus fizera a ela e como Deus a libertara. Subtítulo: Uma alegoria de Beelzebu na ocasião da morte de Cristo. Gostaria de contar uma coisa que li nos livros apócrifos do Novo Testamento. Estes escritos foram acrescentados no Concílio de Nicéia, onde foram rejeitados como escrituras. Mesmo assim, há algumas histórias interessantes nesses livros antigos. No livro de Nicodemos há um conto, talvez uma alegoria ou uma lenda, mais ou menos assim. Depois da crucificação de Jesus Cristo, entre os milagres que os evangelhos narram e que foram realizados naquela ocasião, há a ressurreição de muitos dos piedosos do passado, que então apareceram na cidade de Jerusalém. Não foram poucos. Alguns deles, segundo o livro apócrifo conta, eram conhecidos do sumo sacerdote. E este levou 2 deles para o templo, para fazer-lhes perguntas e descrever o que aconteceu nas proximidades do lugar onde Cristo foi crucificado. Os 2 homens procuravam dar a descrição em linguagem humana.
Na região da morte já se sabia que seria iminente a crucificação de Cristo e a sua chegada para lá. Havia grande júbilo entre os fiéis. Isaías disse: sempre disse que isso aconteceria. Zacarias acrescentou: foram assim as minhas profecias. Todos estavam se lembrando destas coisas, e havia grande júbilo entre eles. Logo apareceu Beelzebu, guardião das regiões da morte e de todas as regiões das trevas. Depois veio Satanás e avisou Beelzebu que os preparativos deveriam ser feitos. Jesus estava para ser crucificado. Houve um debate entre Beelzebu, o guardião, e Satanás. Beelzebu disse: Satanás, este não é aquele Jesus de Nazaré, que era tão forte em sua natureza divina, que veio aqui à força para arrancar Lázaro daqui, e não conseguimos impedi-lo? Satanás respondeu: sim, e é o mesmo homem. Então disse Beelzebu: se a sua natureza divina é tão forte que tomou Lázaro à força daqui, sem que nós conseguimos impedi-lo, como daremos conta dele? Esta apareceu ser uma sugestão nova à mente do maligno. Nunca pensara em coisa semelhante. Surgiu então a pergunta: o que faremos com ele? Beelzebu disse: deixe-o trancado lá fora. Mas logo Cristo surgiu e rompeu os portões para entrar, não como cativo, mas como vencedor. Levou os fiéis da antiguidade para ficar com ele na sua glória celestial. Ele é o Cristo triunfante. Então Beelzebu terminou a controvérsia com estas palavras: Satanás, veja, todas as vitórias que tu ganhaste através da árvore proibida, perdeste através da obra da cruz. A redenção obtida por Cristo foi uma redenção completa, atendendo à última necessidade do coração humano, redenção para o corpo, para a alma, para o espírito. Ele é o nosso Cristo e o nosso Salvador completamente. Bendito seja o seu nome. Quem ousaria sugerir limites quanto ao poder de Deus? Quem ousaria declarar restrições quanto àquilo que a fé em Cristo Jesus pode realizar? Estou feliz porque dias já estão chegando em que os homens não têm mais o mesmo desejo de erguer barreiras diante das almas humanas. A tendência é remover as barreiras e deixar toda a fé do coração estender-se para chegar a Deus, orando em favor de cada pessoa e cada situação da vida, a fim de permitir que o amor de Deus transborde através das almas dos fiéis até atingir todas as almas famintas. Escute o que eu estou dizendo. Ao invés de você orar, Senhor, se for da tua vontade, Jesus Cristo deu ordens para que você ou qualquer outra pessoa, quando se ajoelhar ao lado de um amigo doente, coloque as mãos sobre o enfermo. Este ministério não é apenas meu, nem dos meus companheiros. É o ministério de cada crente. E se os seus pastores não creem assim, Deus tenha misericórdia deles. Nesses dias, as igrejas estão reclamando porque muitos membros se desviam para seitas falsas. Mas isso só acontece quando a igreja não prega a plenitude da verdade cristã. É necessário pregar a verdade de que o Filho de Deus é redentor completo, para o corpo, a alma e o espírito. Ele nos redime de volta para Deus. Amados, creiam nessas verdades e recebam as bênçãos que virão para a sua vida.